Olá, turma! Hoje nós continuamos com nossa aula sobre o Egito Antigo, né? Na aula passada, a gente começou a conhecer sobre essa civilização, um pouco da sua formação, né? E também de como se organiza socialmente. Nós montamos até a pirâmide, né, da sociedade, da sua organização, com todas as camadas no caderno. E hoje a gente vai falar um pouco da cultura, da arte, vamos falar também da questão da importância do Rio Nilo para a economia, né, para a civilização como um todo. A aula tá bem bacana de hoje e a atividade da aula de hoje já está disponível no SESC para quem pega a atividade impressa, tá? Quem ainda não foi buscar, vai lá pegar as atividades dessa quinzena. E quem faz no caderno, já pode fazer aí no caderno que eu vou deixar disponível aqui no grupo de vocês, tá bom? Para vocês se orientarem pela atividade. Uma ótima aula e prestem bastante atenção. Vamos continuar falando sobre o Egito Antigo, né? Falando um pouco sobre a civilização egípcia, que foi uma civilização extremamente sofisticada e suas marcas estão presentes entre nós até a atualidade. Por exemplo, os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eles eram ótimos astrônomos, porque tinha essa relação mais com a natureza, com o sol, com os astros, né? E os egípcios dividiram o calendário em 365 dias e um dia com 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais, inclusive nós, né? Na medicina também os egípcios escreveram vários tratados, né, sobre remédios para a cura de doenças, cirurgias, descrição do funcionamento dos órgãos. Então, eles já estudavam sobre tudo isso. E também existiam os médicos especialistas naquela época e seus ajudantes, que equivalem, por exemplo, aos enfermeiros de hoje em dia. Também desenvolveram a escrita, que na sociedade egípcia ficou conhecida como hieroglifos, que eram figuras de animais, partes do corpo, objetos do cotidiano, que era utilizado para registrar a história, né? Os textos religiosos e a economia do reino, por exemplo, como os escribas, que sabiam ler e escrever, né? E faziam toda essa parte de deixar registrado a cultura egípcia. Falando em cultura, gente, a arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura, que foi marcante e foi profundamente também marcado pela religiosidade, principalmente nas edificações de grandes templos e as pirâmides do Egito, né? Que eram túmulos construídos para abrigar os corpos dos faraós depois da morte, que inclusive a gente vai falar mais sobre isso também. Atualmente, né, há 123 pirâmides catalogadas e algumas mais famosas ali pela península de Gizé, tá? A pintura egípcia também é bem interessante, tem uma curiosidade bem peculiar, pois sempre representava o corpo de frente, mas o perfil, sempre a pessoa estava de perfil sendo representado. Caso o retrato tivesse de pé, né, era a pessoa toda de perfil, e se tivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Ó, eu vou deixar as imagens aqui para vocês entenderem melhor como eram. Pintavam-se também as paredes dos palácios, templos e especialmente as tumbas destinadas aos faraós. Né? A economia era baseada no Rio Nilo, que era responsável por mover a economia, principalmente após as cheias, quando a terra estava fértil. E aí eles plantavam trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro, algodão, né? De igual maneira também, o Nilo servia para a pesca e garantia a unidade política ao antigo Egito, porque era uma via também utilizada para comunicar os dois pontos do território. Então o Rio Nilo, né, como eu frisei até quando a gente iniciou conversando sobre as civilizações, o rio tem uma importância enorme, né, essencial para a construção, a formação dessas civilizações. Eu deixei na próxima aula, né, um próximo vídeo, para a gente falar exclusivamente um pouco sobre essa questão da religiosidade,
tá? Dos egípcios, que é bem interessante, e falar um pouco da mumificação, porque não tem como a gente falar de Egito Antigo e não lembrar, né, tanto das pirâmides como também das múmias, né, da técnica de mumificação, que tá tudo ligado à questão da religiosidade no Antigo Egito. Então, na próxima aula, a gente vai ter um vídeo só falando e trazendo sobre essas curiosidades e uma atividade também para vocês, tá bom? O vídeo vai ficar disponível. Qualquer dúvida, quando forem fazer a atividade, só entra em contato com a professora, que eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Uma ótima noite e uma ótima aula a todos.